para o pessoal que está fora, né? O Diego foi pai esses dias. é, a, a Carol não consegue. Carol Terciani não consegue. Arami, você quer fazer a reunião? Não? Caraca. A Carol Terciani está dando aula e o André não falou nada. Vou ser bem pontual para a gente não perder tempo, né? Então, a campanha da hidroginástica, ela não teve sucesso, né? Pus lá um dinheirinho voando, porque realmente a gente gastou dinheiro à toa, e não é culpa de uma pessoa, né? É culpa do projeto em si, a gente testar mais o projeto antes de sair fazendo. Então, a minha percepção, né? Eu achei, depois que a gente viu os números, né? A gente tentou, mas é um número caro, R$ 197 é muito caro, porque precisa de quebra de objeção muito alta. E aí jogar esse peso para Carol Remonte, ela não entende ainda de todos os produtos, né? Mesmo porque eu estava ali tentando ajudar, tal, mas também não consigo ficar exclusivamente como eu fiquei para os meus, né? Então, sugiro já uma campanha para queimarmos o livro novo, esse de R$ 125, que é o Natação para Bebês, agora, no começo do mês, para a gente salvar a Hidro. Eu acho que a Harumi já conversou com o Fábio. Eu, arte, precisa ser uma pessoa fazendo as artes e os vídeos da Double Age para todas as campanhas. Então, olha, e aí delega isso, Fábio, né? Você tem esse poder aí de delegar dentro da Double Age. Então, não faça mais. Eu sei que você fez para tirar da frente, para não onerar o tempo da Carol Terciani e muito menos da Júlia, mas eu prefiro que elas façam, porque e tem que ter esse olhar, né? O vídeo do Henrique, legal, mas até ele falar do que era, demorou mais de 15 segundos. Olha, eu sou fulano de tal, eu vim não sei da onde. Ninguém quer saber quem você é. É, olha, atenção, você, professor de natação, de hidroginástica, combo inédito no Brasil. Pô, é os 3 primeiros segundos, a gente sabe disso. E aí, de novo, dinheiro jogado fora. Então, cuidado, né, para vocês também não ficarem perdendo tempo com isso. Isso não é o nosso ponto vital dentro da Double Age, a hidroginástica. É, é uma campanha de final de mês para entrar uma graninha a mais na Double Age. A gente fez duas, que foram. Uma foi de novo a toque de caixa, aquela primeira de natação infantil, que não deu muito certo, tal, mas vocês acabaram fazendo. A outra eu também fui pego de surpresa no meio do rolê, ó, vai sair. Você conversou com a Harumi, saiu no meio de uma live do nada. Então, para a gente se programar mais, sabe? Testar mais. Vamos testar de forma orgânica, então, esse próximo, ver a data aí direitinho, para eu poder também ser o garoto propaganda do negócio e a gente reverter isso e queimar esses 90 livros que eu tenho aqui de bebês, 100 livros que nós vamos ter de bebês, já que deve vender mais aí até essa campanha sair do papel. E aí sim, começo do mês, né? Então, mas não algo tão caro. Acho que ficou muito caro a campanha da hidroginástica. E é uma galera. A Hidro tem muito macaco velho. O pessoal que está começando, talvez ali, né? Tanto é que teve 6, 7 vendas aí. Mas não sei se vale a pena ficar batendo nessa tecla da Hidro, já que a gente sabe que vende é bebês, ah, e natação infantil, né? O mercado é muito mais próspero nesse sentido. Então, a gente tomar cuidado a partir de hoje. Tudo que for relacionado a marketing passa pela Júlia e, e a Carol Terciani precisa enfiar coisa nela lá para ela sair fazendo. Carol Terciani. Aí as vendedoras vendem, tá? Mas precisa
comunicação para o sponsor. Por exemplo, o sponsor do combo de hidro seria o Fábio ou eu. Preciso de feedbacks diários, porque é uma grande, eu não vou chamar de loteria, porque a gente pensa em tudo também, né? Eu não vou chamar de loteria. Mas me mandem ou para o Fábio ou para a Harumi, olha, um feedback atualizado do que está vendendo ou não. Porque, de novo, é grana indo embora. Se a gente não reverter isso, né, pagou-se a publicidade, essa campanha da Hydro, mas não pagou os No, livros que a ok. gente vai ter que Então, assim, entregar ainda, né? E eu não vi nenhuma movimentação de entrega de livro ainda para essas 6, 7 pessoas aqui, né? Hoje, por exemplo. E livro que está voltando. Então, a gente não pode perder a mão. Não adianta a gente crescer e perder a mão na excelência no trato com as pessoas. mas do sítio só. Está acontecendo o quê? Vou desligar o áudio do Fábio aqui. Já desliguei, Fábio. Terceira jornada de artes marciais, de lutas, artes marciais, tal. 183 pessoas, muito pouca, né? A gente podia fazer alguma coisa nesse sentido. De novo, desfoca, né? A Double Age, ela não vende isso, a gente fez a mais aí porque a gente acredita no Fábio e no poder das outras jornadas que já existiram dentro da Double Age, mas parece que a galera deu uma esfriada com relação a isso dentro da Double Age, porque a gente parou de fazer isso. Mas, de novo, pensem com carinho no projeto. Então, é falar com os palestrantes, é um baita perrengue. Eu sei que o Fábio está passando aí uma loucura essa semana. Por quê? Tem que falar com o palestrante não pode, o outro agora desmarcou quarta, vai para sexta, e a arte, e o dia, e o nome da palestra. Mas comunicação. Ontem, também não quero saber de quem é a culpa, a Júlia, putz, o evento, né? Ela, 15 para as 8 da noite, a gente no TikTok ao vivo. Eu pedi para ela ficar um pouco a mais, que eu ia levar ela em casa. Ela, tudo bem, eu fico. E aí lembrou-se do evento. Do nada. Então, mais comunicação, mais olhadas no WhatsApp, né? Para saber que dias que nós vamos realmente precisar da Júlia. E aí os dois, ao mesmo tempo, clicaram para a live subir. Um abriu a live e o outro desligou a live. No meio do rolê ao vivo, né, no canal do YouTube. Então, assim, não dá para ter erros, né? Eu estava ao vivo aqui fazendo outra coisa, que eu não vejo a hora de ficar pronta a minha sala, porque realmente é muita informação na minha cabeça, eu fico louco com isso. E confio plenamente que o Fábio Harumi, Júlia, tem expert para isso. São experts para isso, para o negócio andar sozinho, sem eu estar fazendo outras coisas, né, para a empresa. Acho que a Double Age dela tem essa velocidade, porém tem velocidade nas ações, mas a gente não está conversando sobre o projeto, apesar de termos conversado um pouco sim sobre esse projeto da jornada e da Hidro, tá? E só que, sei lá, vocês estão esquecendo do horário, estão esquecendo do manter ali uma certa disciplina, né? A mesma disciplina das lutas, dos treinos, ter a disciplina para com a Double Age. Hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde por conta da reunião da Dígito está ficando cada vez mais intensa e mais demorada, porque são muitas campanhas e, de novo, eu não vou correr lá. É meu dinheiro que está indo lá, né? É nosso dinheiro que está indo lá. Para aparecer todo mundo nas redes sociais, para aparecer tudo isso, a gente investe de 5 a 10 mil reais, dependendo do mês, até mais.
para ter um retorno de XPTO. Então, se não tiver essa reunião semanal, né, então a gente precisa de ajuda. Quanto mais pessoas olhando esses números, melhor, né? Hoje saiu uma nova ideia. A Júlia teve um insight aqui. Pô, cadê as impressões? Quantas pessoas passam pelos anúncios? Por que que não estão clicando? Então, essas informações são importantes para a gente tomar decisões, né? Para, põe a arte, tira, põe a vídeo. Olha, o vídeo não tá legal, tá sem energia, né? Aquele vídeo do André Trindade lá que ele mandou, puta, morreu e esqueceram de enterrar. Como é que nós vamos vender isso, né? Então a Double Age precisa de mais ânimo. Eu preciso de novo, se vocês caírem, e aí eu sei que cada um dos senhores tem uma vida, são seres humanos e tem N problemas, mas se a Double Age cair agora, junho e julho, acabou. Já vou avisando que o gato subiu no telhado. É salário de vocês, vai ter que ser reajustado. É, não tem de onde tirar dinheiro se a gente não vender. Aí tem post, por exemplo, a Júlia faz um puta post de mentoria e o cara pedindo mentoria lá no post e ninguém viu. Ela mesma viu hoje. Aí quem que entra em contato? Então, ainda estamos tendo falhas de comunicação. Não é nem expertise se sabe fazer ou não, é comunicação dentro da equipe. E talvez eu tenha tô dando mais olhar, né, para as minhas coisas pessoais do que para com a Double Age. A Double Age ela precisa, vocês sabiam disso. É pouca gente para muita coisa acontecendo. E eu preciso da ajuda de vocês, mais do que o normal. E vamos entrar em tempos difíceis. Então vamos ver se vocês suportam esses tempos desafiadores. Estatisticamente, junho e julho. Espero reverter isso, como já veio, né? Já veio o SESC, aí a gente está vendo uma data para o SESC, um treinamento para mais de 90 pessoas, assim, por mais SESCs, por mais granas. E, de novo, o que que vende? Professor Caio, natação para bebês e natação infantil. O resto automatiza e deixa a vida me levar. Não tem outra explicação, porque não tem outra métrica, né? É muita. O combo de hidro, por exemplo, era para dar um upzinho ali, vai, um ganho ali de 2 pau, 3 pau durante a semana, mas não para canalizar tanta energia da equipe, né? Não é o nosso ponto forte, nosso Ikigai. E, de novo, a gente depende do professor também, né? O professor também não ajudou com o vídeo, também não houve uma orientação. Eu sinto, eu sinto para vocês refletirem, que está muito assim, faz, tira da frente, faz, vamos de qualquer jeito. Cara, eu gosto do nome aqui, ó, e meu nome com 2 Cs. Eu gosto da Harumi Takahashi, eu gosto da Paloma Penhalosa, eu gosto do Fábio Gomes aqui, o nomezinho. Carol, Carol Remonte. É, padrão, está sendo gravado. A mesma coisa lá no StreamYard. StreamYard está todo mundo vendo. Se for ver aí a apresentação de ontem, né, que foi ao vivo, está subindo ali os números, né, do Aikido. A gente está falando de 188 visualizações já, há 16 horas. Tá ótimo para o público que é o nosso público lá no YouTube e pelas pessoas que se inscreveram, né, que foram poucas ainda. Ah, e hoje de manhã também, eu nem estava sabendo, o Fábio entrou ao vivo ali do nada, tem 25 visualizações, então eu fui pego de surpresa, pô, faltando meia hora para o negócio, ó, divulguem aí. Então, assim, de novo, Ô, eu Caio, não, Caio, tá no cronograma, tá? Tá no não vi, cronograma. eu não É, tá no vi. cronograma aí. Beleza, mas desde sexta-feira eu entrei ao vivo com o André e divulguei o cronograma.
Os stories de ontem tem o cronograma, então tem o cronograma, estava previsto. Eu não via. É, falha minha aí mesmo, então. E aí eu joguei, tô ajudando, mas assim, será que eu tenho que fazer essa divulgação, né? Parar para divulgar isso? Então, quem que vai fazer essa divulgação quando o Fábio coloca as coisas lá no marketing? É imediato. Se tem um programa, se tem um cronograma, e tudo bem se for eu, mas avisem, né? Olha, Caio, você é essa campanha aqui de lutas, eu estou envolvido e vou fazer XPTO de coisas. E não vejo, após as reuniões, uma tomada de decisão nesse sentido. Então, é a Carol? É a Paloma? É a Carol Terciani? É o próprio Fábio que vai ter acesso ao Pro Trainer lá, aos grupos? Não vejo tomada de decisões nesse sentido, né? Então, de novo, eu tenho que ficar divulgando pelo celular da Carol Remonte, que, que eu ainda tenho acesso aqui, né? Então, eu não tenho acesso, às vezes, os históricos da. Porque ele não atualiza, né? Teria que ter o telefone aqui, ou eu baixar esse telefone no meu celular. Também é uma possibilidade, tá? É isso. Não se a Harumi quer falar alguma coisa, se eu esqueci de alguma coisa, Paloma, Fábio também, Carol e. Tô tranquilo. Tem algumas falas aqui, me dê Vou 30 só mostrar o segundos. relatório de Sorocaba. É rapidinho, tá fácil. 2 minutos. É só mostrar aqui como é que foi Sorocaba, os custos. Então, a gente teve, nas questões de despesas aí, a gente teve 5 mil reais de despesas, entre aluguel de carro, combustível, hotel, alimentação, anúncio, aluguel de cadeira, aluguel da academia, que fazia parte. Quantidade de inscritos, 34, um curso com relativamente número de inscritos baixo. 31 pagos, poucos bolsistas, que a academia pediu poucos, né? Na verdade, foram a Silvia Bach, que já tinha, o Caio pediu, e mais uma estagiária que ele deu uma bolsa de última hora, e uma bolsa da academia, que foi o acordo que a gente tinha feito com eles. Parte de receitas, a meta era 12 mil, a gente atingiu 80% com essas inscrições, deu quase 10 mil reais, 9.684, e o valor líquido foi 9.507, bem abaixo do esperado. Meta de livros também idem, a gente atingiu nem 50, não chegou a 50% da meta dos livros, 3,5. Vendemos 1.728 com um valor líquido de 1.048. Total bruto da ação de Sorocaba deu 11 mil reais. Total líquido foi 10.556, tirando os impostos e mais as despesas, a gente ficou com um lucro de 4.824 reais. Muito abaixo do esperado, um dos piores cursos do ano, se não for o pior até agora, tá bom? Para pensar, a gente precisa parar de esperar que venha tudo do anúncio e quando o curso não está indo tão bem de anúncio, a gente precisa fazer mais ações orgânicas. E aí é o recado para o marketing e para vendas, para os dois, na verdade, não só vendas. Então, pedi hoje para a Ju, ela vai falar com a Carol, a Ana, a Carolina, a Paloma, vocês vão ver o melhor, se puderem já passar para ela qual é o melhor dia da semana e um horário fixo para toda semana ter uma reunião ali de 1 hora entre vocês. Eu vou participar também para participar, ter esse alinhamento de campanhas do marketing com vendas também, para a gente fazer mais ações orgânicas, porque assim, a gente tá na zona de conforto e esperando que o anúncio resolva os problemas dos cursos. Só isso e a gente fique vendendo. Só passa informação, espera o aluno falar, eu quero, aí inscreve, acabou. E aí ações mais ativas, de ir atrás, de resgatar leads, de entrar em grupos de WhatsApp. Por exemplo, São Paulo. A gente tem um puta de um gasto semana que vem com o Matheus, que não vai cancelar o curso.
não tem nem 10 pessoas inscritas. A gente tem que pagar aluguel da academia, é passagem do Matheus vindo para cá. A gente não chegou a 10 inscritos. E aí, quando a gente fala, a gente pediu semana passada para fazer ações orgânicas, a gente não teve nenhuma ações orgânicas, não teve divulgações em grupos do WhatsApp, que tem um monte de lead de São Paulo, não teve uma conversa com o marketing, que a gente já tinha falado semana passada, que passou uma semana inteira sem fazer nada. Então, assim, se a gente não for atrás, ficar só esperando o lead vir pronto, desde domingo eu estou percebendo que o WhatsApp de vendas está super fraco de mensagem, aí eu fico pensando, quando vem um monte, beleza, dá conta, agora tem duas vendedoras, e aí, quando vem poucos leads, o que fazer com esse tempo? A gente vai ficar esperando só vir o lead e não vamos atrás de mais ninguém, não vamos atrás de uma academia, não vamos atrás de pedir para o marketing fazer uma divulgação, não vamos atrás de um grupo de WhatsApp e tentar falar com eles. A gente tem um monte também de grupo de pré-venda lá, por exemplo, de Campo Grande. Tem 50 leads lá. Já foi falado com todo mundo de Campo Grande? A gente vendeu 19 inscrições, mas 12 foi uma academia que veio atrás da gente, do grupo, que vendeu. Até agora foi de forma reativa, né? Eles vieram atrás da gente, atrás de se inscrever. Ninguém entrou em contato com ninguém do grupo de pré-venda de Campo Grande para falar sobre o curso de Campo Grande. Então, assim, está tá tudo muita ação, muito passiva, só passiva, 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 esperando vir e aí escreve. Se for para ser assim, a gente automatiza tudo e a gente vende, não precisa ter vendedora. Se for para ser só passiva desse jeito. A gente pode automatizar tudo, criar landing page, criar páginas com venda automática, automatizar tudo, e a gente fica só esperando a venda cair. Vocês estão aqui principalmente também para fazer essa parte de emocional com o cliente, de conversar com ele, ter o trato mais humanizado e também fazer vendas mais ativas também. Isso envolve mais ações orgânicas. Isso envolve também vocês falarem mais com o marketing. A gente não está vendo ninguém falando com o marketing, pedindo nada para o marketing para ações de vendas. E nem falando também com a Dígito sobre os vídeos. A gente está esperando só quando da terça-feira, uma semana depois, para falar: o lead está desqualificado, o lead não está legal, os leads estão vindo pouco. Não tem essa conversa lá, porque se tiver, gato subiu no telhado, já avisar para o Pedro, ele vai fazer alguma ação lá dentro ou avisar a gente tenta fazer alguma ação. Não dá para a gente ficar toda hora, todo minuto, ficar em cima para ver o que está acontecendo, tá? Era só isso. Fábio aí quiser abrir, ou alguém quiser falar alguma coisa? Eu não sei alguém que está falando antes, porque eu tenho uma coisa um pouquinho mais longa, que demora uns 8 O Caio minutos. abriu o áudio aí para falar alguma coisa. Não, só para dizer que tem uns 5, 10 minutos, porque eu preciso dar aula às 2 horas, correr. Se me permitir, eu vou acelerar. Ah, pode falar. A Carol quer falar. Fala, Carol. Tá ouvindo? Então, eu entendi aí tudo que a Haru me passou e eu queria o caminho para mim, entendeu? Porque às vezes eu fico muito perdida no sentido de, é, por exemplo, onde estão esses grupos? E mesmo que eu for procurar ali, é muita informação no Zap, então eu acabo ficando meio que sem caminho. Se me der, assim, por exemplo, uma direção, aonde eu vou buscar esses leads frios, mornos, ou que tiver É, parado na região, tanto São por Paulo, isso eu a consigo. gente está te pedindo para você vir mais para cá, para participar mais desse dia a dia, tá aqui, porque aí fica mais fácil a gente passar essas informações para você. De quando a gente estiver aqui, eu, Caio, a Paloma, principalmente, a Paloma vem de terça e quinta, de você tá junto do lado dela, principalmente da Paloma, vendo como é que ela atende, perguntando para ela, porque a Paloma sabe muito também da área. Então, Tá. quando eu estiver também aqui, quando o Caio estiver aqui, é importante você estar aqui, porque online o mais que a gente consegue é ou marcar um horário para falar mesmo com você, ou se não, só ficar tirando suas dúvidas quando você precisa. Porque no dia a dia a gente fica lá no corre.
Mas se você estiver aqui, a gente vai conseguir te dar mais atenção. E você participando do dia a dia daqui, você vai entender muito mais das coisas. O Fábio Entendi. mesmo hoje comentou assim, de você ir um dia, por exemplo, lá na Bodega e ver o Caio dando aula, você vai começar a perceber mais coisas. Só passar. Não Perfeito. sei se você tem mais alguma coisa. Não, Rapidinho, era o só isso Carol, mesmo que eu. Oi. para tudo que vocês forem pensar dentro da Double Age, hidroginástica. Eu montei grupos de hidroginástica. O lead está lá, velho, frio, tá? Mas ele está lá. Eles não saíram. Nós estamos falando de 10 anos. O cara está lá acompanhando a gente, esperando conteúdo. Só que ninguém alimenta, né? É que nem o. Pô, se eu for te pedir em namoro, você precisa saber, né, quem é o Caio, da onde vai. Precisa ter um approach antes da gente sair namorando, né? E hoje não acontece isso nos grupos a gente só põe venda lá, venda, 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 venda. Então, para tudo que você for pensar de nicho hoje na Double Age, eu queria o grupo de bebês, tem uns 15 lá, fora o das imersões que eu estou indo atualmente. É mais fácil vender, que eles estão bem frescos, porque eles acabaram de receber conteúdo. Adaptado, inclusiva, tem lá. Natação infantil, tem lá. Mentoria, tem lá. Tem grupos até que estão esquecidos. A gente montava e acabou nem dando, mas eu fico pensando o quanto de grana que a gente não colocou e esses caras não recebem. Eu tento, né? Um ou outro dia fazer isso, tal, mas todos, toda hora. Por isso do Henrique. O Henrique, pô, é fantástico. Toda semana ele bota lá no grupo de hidroginástica, todo dia praticamente, ou segunda, quarta, sexta. Tudo que você for pensar, tudo que você for vender dentro da Double Age, tem um grupo relacionado. Inclusive nesse telefone que você está. Aí, lógico, estão disfarçados em nomes que você não tem ainda o know-how para fitness aquático nas entrelinhas, hidroginástica, né? Ou natação para bebês, ou baby, ou moving baby, então, são os nomes que colocaram lá, né? Imersão, tem a imersão geral e tem a imersão dos bebês, então também dá para colocar coisa lá. Então tem muita coisa orgânica. São Paulo, então, era para estar lotado esse curso agora, de leads que já Caio. foram captados, né? Então, porque daqui a pouquinho eu tenho que levar a Rafa na escola, mas vou falar só uma coisa. Hoje mesmo, eu já vou buscar os leads, vou dar uma revisada em tudo, vou chamar o pessoal que está parado, mas não com copy. Vou chamar mesmo no oi, boa tarde, a gente não continuou nossa conversa, alguma coisa assim. E aí Ou tá vou sabendo pesquisando. o que atrai eles, Carol? Tá sabendo nessa novidade do professor Caio? Ponto, acabou. O cara quer novidade, ele não quer saber de venda por enquanto. Se ele tá frio, né? Ó, tá sabendo dessa novidade? Pega uma novidade aí da semana, uma foto, sei lá, uma aula, né? Por isso que eu quero que você, Júlia, todo mundo esteja comigo lá, vivendo o Caio, porque é mais fácil ele vender. O Fábio conhece, porque estudamos juntos. A Paloma conhece, porque foi minha mentoranda. Harumi, né? São 10 anos juntos, então ela já sabe, talvez, até o que eu vou falar. Mas, enfim, falta essa particularidade aí de alguns vocês, né? A Carol Terciani também mentoranda, enfim. Falta estarmos mais juntos. Você fala, puta, ele gosta disso, ele não gosta daquilo, ou conteúdo. É o inbound marketing. As pessoas não querem ficar comprando coisas, querem receber conteúdo de graça. Uma hora ela compra, não necessariamente precisa ser agora. Mas sermos mais pontuais aí com a natação para bebês, que eu já estou conversando com o Fábio uma outra situação, e a natação infantil. 5 minutos, O Fabião. PowerPoint está pronto. Eu mandei os nomes que eu lembrava, se você lembrar de mais algum, tá? Não, eu posso, vocês me autorizam, porque para ter um insight eu tentarei ser breve. Eu tenho só uma fala para Carol. Não sei
como, não sei como você vai fazer esse resgate, mas quando a Harumi falou dos leads desqualificados, é entrar em contato e falar por que ele clicou então, por que ele deu o telefone dele, o que ele pensou que era. Porque acho que a dígito precisa disso principalmente na hora da busca. Porque falar que é desqualificado ainda é muito amplo. Mas falar assim, ó, peguei professor, peguei curioso, peguei. Né, é importante isso, não é nem para mim mesmo, porque. E nem para você mas é para você chegar mais qualificado. Mas como, vai, o Caio colocou uma grana e, meu, se desqualificou 90%, tem que falar para dígito, ó. Esses 90 vieram desse perfil, desse e desse. A gente tem que cercar lá, o Google cerca para, inclusive, eliminando esses possíveis perfis, tá bom? Só para entender. Segunda, a outra coisa, eu conversei com a Harumi, não sei, o Caio tá aí, que ele tá atrás da minha. é, eu tô criando uma estratégia para hidroginástica para até o dia 5 vender. Ainda não consegui pensar nos livros, você me pegou de surpresa com os livros. Para Para tudo Ó, o que a meu gente. travou? Não, foi o o Fabião. Fábio travou. Agora Travei, voltou. travei, calma, Voltou, travei. voltou. Melhorou? Melhorou? Sim, Melhorou. você estava falando da estratégia de hidro. Tá. Uma das hipóteses é o começo do mês, só que eu preciso pensar alguma coisa, porque o segundo ponto é o valor, então é diminuir o valor. Eu preciso pensar só um pouquinho para Eu não. colocaria o livro e dois custos, R$ 97 Isso, reais. para não queimar os produtos, e aí traz o argumento, ó, reclamaram que era no fim do mês e que tinha muita coisa e estava um pouco mais caro. A gente, sei lá, diminui para 99, coloca dois cursos e o livro, alguma coisa assim, e liga e faz ponto a ponto nos leads. É uma opção. Preciso só pensar um pouquinho. Para ajudar nisso, eu vou seguir ali, eu tô tentando elaborar mais a estratégia, então eu acho que eu vou acionar mais a Júlia e a Ana Carolina, que eu sei que eu tenho abraçado mais algumas coisas, porque eu sei que vocês têm outras tarefas do presencial e eu não queria onerar, mas eu concordo que assim, se tirar essas, às vezes, mão na massa que eu faço, eu consigo fazer outras coisas que eu não estou fazendo, na verdade. Beleza, eu preciso mostrar uma coisa para vocês, que para mim, a longo prazo, esse é o chefe da Double Age, e eu já e vem da minha ideia lá de trás, só que o primeiro lançamento do Baby já tinha uma ideia dessa, mas não com essa cara. Então eu vou mostrar a apresentação. Se vocês puderem, sei lá, se anotar ou pensar, me ajudar a pensar, porque a ideia é a semana que vem começar a mexer os pauzinhos. Inclusive, eu aproveitei, como eu digitei um textão, joguei na inteligência artificial todos os meus insights. Ela me retornou uma situação e eu ainda pedi para ela dar possibilidades de marketing. Então, eu já quero essa semana soltar para a gente estar bem antecipado, porque assim, esse tem possibilidade. Por quê? Ele vai ao encontro do que o Caio está fazendo. Ele já está fazendo um grupo de estudo de graça, né? Ele já está fazendo isso. Ele já está fazendo um grupo de estudo de graça. Ó, eu pedi para apresentar meu celular. Só tá Ah, autorizado? tá, aqui está liberado. Múltiplos Tá. participantes. Com... Tá aparecendo minha tela? Não, ainda não. Esse projeto, Fábio, lá no cronograma a gente tinha falado de, caso você queira, tá? De você terminar amanhã tudo, que é o que eu coloquei lá no grupo, a gente conversar, eu, você e o Caio, e aí sim a gente marca uma reunião com todo mundo para apresentar ele inteiro. Então eu não li sua última mensagem, eu só li que era dia 27. Então eu terminei a minha live e comecei a Não, o trabalhar. teu é para você terminar o projeto inteiro amanhã, aí a gente conversa e até sexta-feira apresentar para todo mundo. Então fechou. Então não vou, então eu deixarei nas expectativas, vou terminar de arredondá-lo aqui. Mas Isso, basicamente arredonda até sexta-feira, porque já vai apresentar para vendas e marketing, para eles montarem a campanha. beleza. Então eu vou trabalhar nisso. Eu vou trabalhar no negócio da hidroginástica para a gente resgatar
as pessoas, eu tenho gente no meu Instagram falou eu quero hidroginástica. No meu Instagram. Só que falou, já apareceu para Pega o mim telefone e ontem. passa para Carol, tá? Então, eu vou passar ou o telefone ou o arroba do Insta dela, porque ela Sim. falou no Insta, né? É, o melhor seria o WhatsApp, o número do WhatsApp, É, porque eu para te vou, eu vou responder. entrar em contato hoje. Beleza, então eu vou só fechar aqui. Eu já fiz um PowerPoint. Faltam alguns detalhes de insight. Então teremos nós três na sexta, sai tudo. E aí já sai até com o que a gente Tá. precisa. Eu já quero fazer com o que a gente precisa montar para a campanha. Ah, só Aham. queria. Eu não sei se fui eu, mas o. Eu não sei se fui eu porque eu não tenho escrito aqui. Mas fui eu que enviei a copy pro Henrique. Então, talvez os 15 segundos, eu não tenho certeza se ele seguiu exatamente minha copy. Se ele seguiu, o erro dos 15 segundos é meu. Então eu preciso ver o que eu mandei para ele. Eu mandei um texto para ele falar. Na verdade, eu mandei duas opções de texto, ele falou uma. Mas eu não quero achar, acho que não é hora de achar culpado também, Não, é mas só, na verdade, melhorias. A gente analisando, a gente percebeu isso. Aí agora a eu gente vai concordo, hein? ajustar para o próximo, Tanto é que eu me para senti tentar burro, recuperar o vacilei. prejuízo. Relaxa, Vacilei. Tá bom. tá bom? Essa Então, fechou. apresentação do Moving Baby Club, que dia? Fábio apresenta no dia A prova apresenta para mim e para você até quinta-feira e sexta-feira para o restante da equipe. Quinta-feira, 8 horas da manhã. quinta, às 8. Que eu estarei na faculdade sem aula, eu arrumo uma sala e já faço. Agendado aqui, então. Beleza. E aí, se na própria quinta mesmo, a gente vê um horário para apresentar para o restante da equipe ou segunda-feira de manhã, porque o Caio viaja sexta-feira. Beleza. Vai ter então mais uma reunião geral para poder apresentar esse projeto. Tá bom. Beleza, galera. Beijo. Vou gravar lá as aulas dos bebês e já volto aí com mais conteúdo para vocês. Beijo, obrigado. Vou gravar aqui para jogar no grupo para quem não estava presente. Um abraço, valeu.